Daniel capítulo 5. Aleluia. Quem achou, diga bem. Amém. 5:9. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o teu semblante, e os seus grandes estavam sobreexaltados. Porém, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santo. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. A teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento de interpretar sonhos e explicar enigmas, dissolvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Pode sentar, não fecha a Bíblia não. Vamos orar nessa noite. Pai querido, Pai amado, graças eu te dou, a Deus, por tudo que o Senhor Deus tem feito a nós, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu carinho para conosco, Deus querido. Mesmo que ainda nós não conseguimos entender plenamente o que tu queres de nós, somos como cegos, ó Pai, no escuro, tateando, ó Deus, tentando encontrar o Senhor. Por isso eu te peço, revela-te a nós, ó Deus. Revela, meu Pai querido, a tua vontade, o teu querer. Explica para nós o que tu queres ao nosso respeito. E, ó Deus, ilumina o nosso entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar por um momento. Glória e majestade ao Rei dos Reis. Aleluias. Louvado seja o teu santo nome. No capítulo 5, a Bíblia vai falar do filho de Nabucodonosor, um futuro rei, um jovem rei. Esse menino, ele vai proclamar uma festa, um banquete, vai chamar os convidados, vai chamar as pessoas que ele queria honrar. A priori, parece ser uma coisa natural, inocente. Um rei dar uma festa não é nada de anormal. Porém, a Bíblia diz que no caminhar da festa, no decorrer da música, no decorrer, eles se alegram com o vinho, eles bebem. O rei toma uma atitude um pouco estranha. O que ele resolve fazer? Diante dos convidados, ele pede para que as pessoas, os seus servos, tragam alguns objetos, algumas taças de ouro que seu pai Nabucodonosor havia trazido como despojo de guerra de Jerusalém. E a Bíblia diz assim, versículo 3: então trouxeram os utensílios de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém,
E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Aqui está o erro. Por quê, pastor? Porque esses objetos, eles estavam na casa de Deus, e eles pertenciam a Deus. Nenhuma pessoa no seu sacerdote podia manuseá-los. Eram consagrados, eram protegidos por uma bênção. Na mão do sacerdote, uma bênção: o meu dízimo, a minha oferta, o meu tempo. Quando eu consagro aquilo que pertence a Deus, eu estou dizendo que aquilo só pode ser exclusivamente do Senhor. O dízimo, a primícia, a oferta, e é tudo aquilo mais que Deus lhe pedir. Deus pode te pedir algo que não peça para ninguém. E esse rei não sabe, pega os utensílios, os vasos que são consagrados, bebe. A Bíblia diz que não só bebem, mas eles dão honra, glória, louvores e adoração aos deuses de ouro, de prata, de madeira, e esquece de louvar, engrandecer e glorificar ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus Altíssimo. A Bíblia diz que eles estão se entretendo com a música, com a festa, todo mundo alegre, todo mundo feliz, até que do nada, no meio deles, aparece uma mão, só a mão. Não apareceu corpo, não apareceu cabeça, não apareceu forma nenhuma, só apareceu a mão. Vai na parede e escreve. Escreve uma mensagem e vai embora. A Bíblia diz que o pavor tomou conta do lugar. A Bíblia diz que os joelhos do rei batiam no outro, de tamanho era o terror e o medo. Acabou a festa, acabou a alegria, acabou o prazer. Imediatamente o rei dá uma ordem: convoque todos os astrólogos, todos os sábios, todas as cartomantes, todos os macumbeiros, todos os feiticeiros, para que eles possam me explicar o que está acontecendo. A Bíblia diz que são introduzidos diante do rei todos os sábios, todas as pessoas que jogavam tarô, todas as pessoas que viam estrela, todas as pessoas que mexiam com numerologia, fizeram uma reunião. E a Bíblia diz que eles não conseguiram interpretar, nem dar a interpretação e nem ler que estava escrito na parede. E aí o rei ficou ainda o quê? Mais assustado. Irmão, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que te tira a paz, te tira o sono. Imagine você em que de repente a sua festa, a sua alegria, ela é interrompida com algo misterioso. É Deus. Que você não sabe discernir e identificar se aquilo está vindo, da onde está vindo, se é dos seus inimigos ou se é de uma força superior. O rei confiava muito nos sábios, nos astrólogos, no conselho que esses homens davam ao rei. É normal, é comum alguém de posição soberana, como rei,
ter do seu lado pessoas que têm um autoconhecimento em todas as áreas. É normal. Quanto maior a posição, mais se cercam diante de pessoas que têm habilidades, que têm sabedoria e conhecimento em tudo. Mas o rei agora se vê numa situação que ele não esperava. Pastor, qual situação? Todo o seu poder, toda a sua riqueza, toda a sua pompa e glória foi reduzida a nada, porque ninguém tirava do coração do rei o temor, o medo que estava lhe apavorando. A Bíblia diz, é o fundo musical, está abaixo. O grande problema era que até então o rei havia tomado conselho com os jovens, com as pessoas da sua geração. E quando o pavor toma conta do rei, entra na presença do rei a rainha, não a esposa do rei, a sua mãe, mulher de seu pai. E ela entra diante do rei, saúda o rei e fala assim: ó rei, aquilo que você está buscando você não vai encontrar nos sábios, nos astrólogos. Existe no teu palácio, no teu reino, um homem que na época do teu pai foi encontrado nele sabedoria e inteligência em quem nenhum outro homem se encontrava. Esse homem, os deuses, eles não conheciam o Deus de Israel, como a gente chama de Deus. Os deuses deram a esse jovem talentos, inteligência, sabedoria, discernimento de sonho e conselho para aconselhar sobre diversas questões. Um dos maiores talentos em que Daniel se destacava era aconselhar o rei, porque havia em Daniel o espírito de sabedoria. O que é o espírito de sabedoria? É aplicar um conselho profético. Alguém pode, por muito estudar, adquirir inteligência, porque a inteligência você adquire pelos estudos. Mas só o sábio sabe aplicar o conteúdo da inteligência no momento de dificuldade. Tem até uma frase que eu ouvi de um pregador, alguém perguntando qual a diferença entre inteligência e sabedoria, e alguém disse assim, que uma pessoa inteligente usaria o recurso para sair de um buraco, que o sábio nunca cairia nele. Então, o rei ouve a sua mãe, a rainha, e ele manda chamar Daniel. Mas quando a sua mãe contou para ele que era Daniel, ela falou que era um jovem que veio dos judeus, escravo dos judeus. E a mãe fala para ele assim, ó, na época do seu pai, o seu pai já colocou ele como chefe dos astrólogos, dos sábios e dos magos. Engraçado, né? Daniel já tinha uma posição de excelência, e o rei mandou chamar todo mundo, mas não conhecia Daniel. Porque a sabedoria, ela não está acessível a todos. Ela tem que ser procurada, ela tem que ser cavada. Sabe aquela revelação que você quer da parte de Deus?
Sabe, aquela instrução que você quer da parte de Deus, ela não está em qualquer lugar. Você precisa madrugar, você precisa bater forte, você precisa cavar fundo para que Deus te revele aonde está o ponto onde você está errando. Uma das vantagens, uma das experiências que você vai ter buscando a Deus na madrugada, clamando sempre por jejum, pagando um preço, é que Deus vai te falar coisas, te mostrar coisas que você antes não conseguiria ver. E já tem um tempinho que a gente está na madrugada e eu tenho sentido falta das revelações que Deus dá. E eu tive uma experiência muito interessante essa madrugada. Levantei por volta de 2h50 da madrugada, sempre eu levanto 2h50, 3 horas. Eu fui orar, clamei o Senhor, passei um período primeiro louvando a Deus, depois eu clamei o Senhor, aí voltei a dormir. E aí por volta de umas 4 e pouca da manhã eu tive um sonho com um pastor, um sonho rápido. E eu, para não esquecer do sonho, peguei o celular, entrei no WhatsApp e gravei, contei o sonho ali no WhatsApp para não esquecer. Aí de manhã cedo eu levantei, ouvi de novo o áudio, peguei o celular, mandei a mensagem para o pastor, contei o sonho, falei, tive esse sonho, vi isso, vê se faz sentido para o senhor. Um pouquinho, olhei o WhatsApp, ele falou, paz pastor, posso te ligar? Aí eu falei, pode ligar. Daqui um pouquinho, 20 depois o telefone toca era ele, e ele veio falando comigo, olha, tudo que o senhor falou no sonho está acontecendo comigo. Irmão, olhando eu o sonho, não fazia sentido nenhum para mim. Mas eu falei, vou passar porque pode fazer sentido para ele. E nós conversamos 2h30 acerca do que estava acontecendo com ele. Sabe o que acontece quando você começa a orar a Deus e buscar o Senhor na madrugada? A oração que você está propondo, ela está trabalhando dentro de você. Deus está mudando coisas dentro de nós que você não percebe no exterior. Mas com o tempo você vai vendo a mudança que Deus faz de dentro para fora. A Bíblia diz que o rei manda chamar Daniel. E quando ele chega diante do rei, o rei se espanta, porque ele achava que ia encontrar um jovem, no máximo um homem, e chega diante dele um senhor de idade, com mais de 70 anos, porque Daniel era jovem quando ele saiu de Jerusalém, e quando ele serviu, está falhando, viu, Brasil? E a pergunta que o rei quer fazer para Daniel é a seguinte: és tu esse Daniel que eu ouvi falar? Será que é o mesmo homem que na época do meu pai tinha sabedoria, tinha entendimento, tinha conhecimento, tinha o dom de discernir sonho? É o mesmo. A Bíblia diz que o rei havia proposto uma recompensa para quem conseguisse discernir, interpretar a fala que estava na parede, que tanto estava apavorando o rei. O rei prometeu riqueza, honra, uma posição do rei, o terceiro maior do rei, recompensa. E quando o rei vira para Daniel e fala assim: é você? Porque se for você, pode se preparar, porque você vai ser coberto de ouro, de púrpura, de recompensa, de riqueza e de posição. A Bíblia diz que Daniel vira para ele e fala assim: eu sou o mesmo que serviu teu pai. A recompensa pode guardar para você. O que eu faço, não faço em troca de nada que esse mundo pode me dar. Guarda a riqueza, guarda a honra, guarda a posição. Eu vou lhe dar a interpretação. Não, que confiança. Que confiança Daniel tinha com esse Deus. De dizer para ele assim: olha, não precisa me dar recompensa.
que Deus me deu, eu vou lhe dar. E a Bíblia diz, olha, eu acho forte, sabe por quê? Qualquer pessoa que não anda com Deus, teme ao homem, teme as posições, teme a autoridade. Todos os dias na oração de madrugada falou com o Senhor, tira de mim o medo, tira de mim, ó Pai querido, o medo que me apavora, o medo de viver, o medo de lutar, o medo de estar fazendo a obra de Deus. Tira o medo, Senhor, porque se Deus tirar de nós o medo, irmão, ninguém nos para. O diabo sabe que ele não pode te tocar, o diabo sabe que ele não pode tocar na sua vida, então ele coloca medo, ele coloca, apavora a sua mente, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você vai ser derrotado. Porque se ele tirar de você a coragem, a ousadia, você para de lutar, e é isso que ele precisa. Ele não precisa tocar em você, ele só precisa que você desista de lutar. E eu falo com Deus todos os dias, Senhor, aquele espírito de ousadia que o Senhor prometeu que daria para nós, me dá o espírito de ousadia. A única coisa que nós temos que ter medo, irmão, é do pecado. Eu falo, Senhor, a única coisa que eu tenho que temer, ó Pai querido, é de desonrar Teu nome, é de envergonhar a Tua face, meu Pai, é de fazer com que o Evangelho na minha vida seja uma vergonha. Irmão, Daniel já chega logo botando para quebrar. Ele fala bem assim, olha, quando eu servi teu pai, na época do teu pai, o Deus Altíssimo colocou o teu pai no trono, encheu o teu pai de glória, honra e poder. O teu pai tinha poder de matar e de dar vida e tirar vida, de abater e de exaltar, tudo porque o meu Deus deu a ele. Só que teu pai se desobedeceu. No teu coração, o teu pai se esqueceu de que a posição que ele tinha vindo do Deus dos céus. E aí o meu Deus abateu teu pai. Irmão, dificilmente o que aconteceu com Nabucodonosor não teria sido comentado no palácio. Esse menino cresceu sabendo a história do pai dele. O que aconteceu com Nabucodonosor? Nabucodonosor também teve um sonho, e Daniel foi o intérprete do sonho. E exatamente como Daniel preveu, aconteceu. Daniel dá conselhos para Nabucodonosor para que aquilo não aconteça. E Nabucodonosor não ouviu os conselhos de Daniel. E a Bíblia diz que exatamente como Deus havia falado, aconteceu com Nabucodonosor. Deus tirou Nabucodonosor a consciência. Nabucodonosor ficou louco. E ele se via como um animal, ele se via como um bicho. Imagina um rei cheio de glória, cheio de honra, riqueza, poder. De repente você vai no palácio, o cara está no chão, dormindo como um cachorro, deitado no pasto como uma vaca, comendo capim. A Bíblia diz que cresceram em Nabucodonosor pelos como de animal. Alguém podia dizer assim, esse cara deve ter ofendido os deuses, porque o negócio dele está feio, irmão. Se fosse nós lá, falava, era demônio, irmão, vou botar a mão no manifesta. E não era demônio, era um espírito de correção. A Bíblia diz que por um tempo, 7 anos, se não me engano, depois o espírito saiu e Nabucodonosor retoma a inteligência e a consciência, volta de novo para o trono. Só que agora ele volta mudado, ele volta humilde e humilhado. A Bíblia diz que ele reconhece que só existe um Deus na face da terra, o Deus que Daniel pregava, e que ele só era instrumento desse Deus, e que tudo que ele havia feito, tudo que ele tinha, era a vontade de Deus. Agora essa história com certeza foi contada no palácio, e agora o jovem que é filho do rei se esqueceu, ou não deu crédito. E Daniel chegou para ele assim, você, ó rei, sabendo disso, não deu glória a esse Deus, não honrou o Senhor, o Deus que o teu pai conheceu, o Deus que o teu pai se converteu. E não
bastasse isso, você pega os utensílios que são consagrados. Não, eu fico imaginando Daniel, no meio de todo mundo, no palácio, apontando para o rei, repreendendo o rei. Daniel pega a frase que está escrito, capítulo 5, versículo 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão, ó. Aquela mão que o senhor viu é a mão do meu Deus. E ele escreveu essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mené, Mené, Tekel e Farsim. Agora ele vai dar a interpretação. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e sachado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino dos deuses medos e persas. Essa frase, Mené, Mené, Tekel, Farsim, ela significa 1 tonelada, 1 quilo, 100 gramas. Ou seja, vai pesar até cair de repente. Tem um versículo em Provérbios que ele diz assim, ó, que a altivez de espírito precede a queda. A altivez de espírito vem antes da queda. Toda pessoa que está se soberbecendo, o fim dela é cair. A queda nunca vem antes da soberba. Engraçado que Daniel acaba de dar a interpretação. O rei vira para os seus servos e fala bem assim: dá a ele a riqueza, dá a ele a púrpura e nomeia ele como terceiro no reino. Cumpriu a palavra que é verdade. Deixa eu falar uma coisa com você. Tem coisa que está faltando na igreja, no cristão. Tem ímpio lá fora que ele fala e cumpre. Ele promete, paga. A gente tem que ter isso dentro de nós, que a nossa palavra tem que ter peso. A nossa promessa não pode voltar vazia. Nós não podemos ser comparados como crentes, esses crentes que cumprem e não pagam, prometem e não cumprem, que vivem de mentira. A verdade tem que estar em nós. Eu vi um testemunho dessa semana no Instagram. A gente não sabe o poder que tem. Se nós soubéssemos o poder que temos, nós destronaríamos Satanás, nós faríamos o inferno falecer, falir. As únicas duas autoridades no presídio é o PCC e a igreja. Uma pessoa pode estar condenada pelo crime, pelo PCC. Se um pastor ligar e falar: o cara é minha ovelha, ele se converteu, ele sai, é perdoado. O crime organizado respeita mais a igreja do que o próprio cristão. Quantas vezes o cara está no pneu, irmão, cheio de gasolina, telefone toca, o xerife atende: oi, é o xerife? É, aqui é o pastor fulano de tal. Fiquei sabendo aí que tem uma pessoa aí que está com você. O crime já julgou, vai ser condenado. Libera ele. Está conosco na igreja. Pastor, tem certeza? Está liberado. Mas ó, se sair daqui só fala, está morto. O cara sai. Se for cristão de verdade, não morre. Mas parece que a igreja perdeu a identidade. Eu olho para Daniel e eu falo: Senhor, me dá essa identidade. Um cara que foi preso, perdeu tudo, foi levado cativo para um país estrangeiro. Se eu pudesse resumir a mensagem hoje, é o seguinte: às vezes você e eu, nós estamos lutando para que Deus nos tire de uma luta.
ou então não nos permita entrar nela. E tudo que Deus quer que você entre nela para que você conheça quem é o teu Deus. Na luta. No capítulo 6 desse mesmo Daniel, vai passar por um processo onde uma outra posição vai lhe ser dada. E a Bíblia diz que outro rei, que não conhecia Daniel, passou a conhecer Daniel e conviver com Daniel. E a Bíblia diz que esse rei colocou no coração de dar uma posição maior para Daniel. O homem só cresce, só cresce, só cresce. E a Bíblia diz que, por inveja, as pessoas maquinam contra ele o mal. E o rei, amigo de Daniel, sabe que Daniel é inocente. Quantas vezes eu e você, a gente fala assim: Senhor, eu não pude estar passando por isso, não mereço isso. E a gente pede: Senhor, me livra dessa situação, não deixa eu ser envergonhado, não deixa isso acontecer, não deixa eu ser demitido, não deixa o cartão vencer, não deixa eu me cobrar. E você vai vendo que cada vez mais parece que a oração nossa não tem efeito, parece que Deus não te responde. E a Bíblia diz que o dia todo o rei tentou fazer com que a lei dos métodos e peças fosse impedida, mas esse Daniel vai ser lançado na cova. Alguém pode dizer assim: cadê o Deus que serve? Que ele serve? Irmão, eu fico olhando Daniel. Quando ele chega na cova, tinha duas pessoas esperando Daniel. Daniel achou que chegaria lá sozinho. Ele foi lançado na cova dos leões. Estavam os leões e o anjo do Senhor. Sabe onde Deus vai te esperar? No final da sua provação. Aonde você não quer passar, é lá que Deus está te esperando. É dentro da fornalha. Os 3 meninos, colegas de Daniel, fizeram de tudo para não entrar na fornalha. E Deus não livrou eles da fornalha. Deus fez com que eles passassem pela fornalha. Mas havia o anjo do Senhor. O próprio Deus estava na fornalha esperando eles. A gente não quer que Deus nos livre de luta. Falei com Deus essa madrugada: Senhor, eu fiz de tudo para não estar passando pelo que eu estou passando, e eu volto a passar de novo nisso. E sabe, vem um conforto no coração, algo que é inexplicável, porque Deus fala conosco, a gente nem processou na mente, mas já sabe que Deus respondeu. E é dizendo assim: eu quero trocar teu livro, eu quero te colocar em coisas maiores. Porque quando Daniel sai da cova, ele não sai só como Daniel, ele sai como maior, uma posição de honra. Abaixo dele, acima dele só o rei. Porque Deus não vai nos dar nada sem antes nos ferir profundamente. Perguntei para Deus por que as respostas de Deus demoram. Não, Deus demora demais. Eu falei: Senhor, dá para ser mais rápido? Não. Porque não tem como uma fé genuína ser genuína se não for provada pelo tempo. Os fracos, os desonestos, os de enfeite e de aparência existem logo. Só os verdadeiros suportam. Aleluia, Pai. Só os verdadeiros adoram quando nada faz sentido adorar. Só os que são real, só os que são vencedores de verdade, adoram a Deus quando todas as circunstâncias diz para não adorar. Confiar em Deus é fácil quando a conta bancária está cheia, quando tem dinheiro para pagar, quando está de saúde. Olha o que os meninos de Daniel vão dizer: Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente sabe que o nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não livrar, não interessa. A gente vai continuar dizendo que Ele é bom, que Ele é real, a gente não se curva diante de outro Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.